Então, muito boa noite. Vamos prosseguir o nosso curso. Da última vez estivemos a falar sobre o Evangelho. E se recordam, falamos sobre as figuras do Evangelho, particularmente Jesus, Jesus Deus, Jesus homem. E já vamos abordar esta questão. Nós vamos sempre, como dissemos, paralelizar o aspecto do Evangelho e o aspecto da doutrina. E hoje, na nossa doutrina, nós vamos abordar aspectos muito importantes. Nós temos sistematicamente dito que o segredo do Evangelho, ou melhor, a grande lição do Evangelho, podíamos resumir tudo isso numa frase: não há morte, a vida continua. Aliás, para menos todo aquilo, os ensinamentos de Jesus é isso: o reino que não é deste mundo, o lugar que nos vai preparar, etc. Portanto, nós vamos ver exatamente estas questões da imortalidade da alma e a morte do corpo. É uma grande confusão ao longo dos séculos a questão da morte, e há um pavor terrível da morte. Dentro destes parâmetros vamos ver corpo, espírito, alma, etc. A sede da alma, a morte. Quer dizer, são estes aspectos que nós vamos hoje abordar no nosso curso, exatamente para continuar a fazer agora o paralelismo entre aquilo que é o Evangelho e aquilo que é realmente a doutrina. Então, vamos começar por definir. Aliás, quando pegam no Livro dos Espíritos, se a primeira pergunta é Deus, que é Deus, e depois vem por aí fora a descrição dos atributos de Deus, chega a uma certa altura que falamos do Espírito de criação de Deus. Quer dizer, nós somos espíritos, independentemente de não termos corpo, somos espíritos, e somos as criações de Deus à sua imagem e semelhança. Há muitas vezes a ideia de que Deus é a nossa imagem e semelhança. Isso foi, durante séculos, foi essa a prática. Mas Deus é realmente o Criador, e nós somos criaturas à sua imagem e semelhança enquanto espíritos, porque Deus é espírito, Deus é energia, e nós temos um corpo, uma matéria que, de alguma forma, é modulada e modela o próprio espírito. Então, nesta trindade que nós já falamos, trindade que não é a Santíssima Trindade, mas podia ser, porque o Espírito é a criação de Deus e depois tem o corpo para fazer o trajeto, e o perispírito, que é o cimento que liga o Espírito ao corpo, é metade matéria e metade de Espírito. Nós vamos ver estas relações que existem entre o ser que é trino, que é o homem. Nós, é assim, a alma, ou melhor, o Espírito é a alma das pessoas que morreram. Quer dizer, este ser, homem, ser humano que somos, quando o corpo morre, desfaz e passa a ser o espírito acompanhado do seu perispírito. Portanto, nós temos o espírito e o perispírito. Esta separação, o P antes do perispírito, é a semelhança da pele das sementes. Da pele das sementes, aquela pele que forra a semente e que se chama, também em termos lá científicos, perisperma. Perisperma. À semelhança disso, Kardec pôs este nome de perispírito ao forro, aquilo que forra o espírito. Aquilo que forra o espírito, que forra por fora, que dá forma ao espírito. Que se vai progressivamente tornando mais leve, mais etéreo, mais leve, até nos mundos divinos desaparecer. Então, o ser humano é espírito, à imagem e semelhança, tem um corpo semimaterial para poder ligar-se ao corpo físico, que é este corpo que a gente vê. Nós, ao longo dos... É uma constatação científica. Há uma evolução animal. Os homens dizem que são oriundos do macaco, não de qualquer tipo de macaco, porque esses seres primatas também evoluíram. Há uma quantidade enorme de macacos, como, por exemplo, há uma variedade muito grande de cães, como há uma variedade muito grande de cavalos. E é hoje, mais ou menos, digamos assim, sintónico dizer-se que há raças de cavalos mais evoluídas, como há raças de cães mais espertos, mais evoluídos, que têm, às vezes, até alguma inteligência. Nós já temos visto cães a chegar às passadeiras das passagens das ruas e olharem para um lado e para o outro e depois atravessarem. Podemos dizer, mas isso é um automatismo criado pelos donos que se habituaram ali. Um dia deste aqui nos semáforos, uma coisa curiosa, uma carroça de ciganos, parar no semáforo, estava vermelho, e um cãozito que acompanha sempre aquele carro na rua, também sentar-se ao lado, com a rabita no chão, sentar-se ao lado à espera que abrisse o semáforo. São coisas engraçadas, quer dizer, isso é um automatismo. Não é assim, deixa ver que está verde ou está vermelho, não é com certeza. Então é
necessário perceber isto para saber o que é que nós somos. Nós vamos ver a partir daqui, e lá mais para diante, onde é que estão as doenças, como é que elas se instalam, se são doenças do espírito, se são doenças do corpo, como é que elas se transmitem de um lado para o outro, exatamente para podermos perceber como é que muitas vezes as doenças são originárias de um lado e projetam-se no outro, ou começam no outro e projetam-se no primeiro. Então estamos a ver aqui, não é? O corpo preto, corpo físico, ali o meio, o perispírito e depois o espírito. Normalmente o espírito, reparem, o espírito, através do perispírito, modela o corpo. Há pessoas, há crianças, por exemplo, quando nascem, toda a gente vê, eu não consigo, mas é a cara da mãe chapada. Vejo um bebê assim, de 2 ou 3 dias, é a cara da mãe chapada. Depois, passado um ano, já não é bem a cara da mãe, já tem algumas coisas do pai. E passado meia dúzia de anos, olha, já é, mas é o pai, já deixa de ser a mãe. Exatamente porquê? Porque esta dualidade espírito e perispírito, que vivem muitas vezes, muitas experiências em vários corpos, também transportam no perispírito as feições, etc., que tiveram. E quando se integram no corpo físico, ainda que geneticamente possam parecer de um lado, se a origem do espírito, familiarmente falando, é do outro, vai modulando, vai transmitindo do perispírito ao corpo as feições que tinha quando pertencia ao outro ramo familiar. Portanto, isto é importante perceber. Isto também. Porque é que essas parecenças, às vezes que a gente denota ou nota nos nossos filhos, ou até nos filhos dos nossos amigos, tem um bocadinho a ver com essa situação, de facto, da ligação entre a genética e aquilo que é espiritual. Vamos ser mais claros, não tardará muito tempo que haja a genética do perispírito. Hoje há os genes do corpo, que estão por trás de determinadas doenças, determinadas variações fisiológicas. Nós vamos ver que há também os genes do perispírito, que são genes que são trazidos de trás e que condicionam as nossas dores de hoje, aquilo que são os resgates, aquilo que são o pagamento das dívidas. Então nós vemos aqui que o espírito atua sobre o corpo através do perispírito. O espírito age sobre o corpo através do perispírito. É o intermediário, está no meio entre o perispírito e entre o espírito e o corpo, provocando um reflexo energético que forma o campo protetor. Nós estamos aqui a ver essa reflexão energética. É um campo de proteção. Quando nós aproximamos, por exemplo, o braço da televisão, quer dizer, há uma como que atração. Quem tem pelos nos braços, até os pelos se levantam. Porque esse campo magnético, eletromagnético, que irradia do sinoscópio, que faz digamos assim, essa vibração ao nível do corpo. Nós temos, antigamente, representavam-se, agora já nem tanto, mas representavam-se os santinhos das comunhões, etc., com uma aura sobre a cabeça. Essa aura, ou auréola, é realmente a vibração do campo de energia. Se a pessoa é boa, irradia uma vibração clara. Se a pessoa é má, irradia uma vibração escura e pequena. Então, é uma forma do campo protetor. Se está saudável, esse campo tem uma determinada dimensão. Se não está, o campo está claramente menor. Isto para dizer o seguinte. Aqui há uns anos atrás, ainda Francisco Canto Xavier foi seguramente o médium mais extraordinário do século XX. Poderia ter sido Fernando Pessoa, que, enfim, depois perdeu-se nos labirintos das coisas físicas, das coisas materiais. Fernando Pessoa surge como médium antes de Francisco Canto Xavier. Francisco Canto Xavier surge como médium em 1927, com 17 anos. Começa realmente a haver nele a escrita automática, a escrita mecânica. Era uma figura tão extraordinária que ele escrevia com uma mão uma mensagem e falava outra mensagem diferente. O que não é, de facto, normal, não é? Porque a gente pode estar a fazer um grande discurso, a falar com alguém, não vai escrever outra coisa diferente, que não tem nada a ver com aquilo. Ele era realmente um médium, vamos adiante ver isso, um médium mecânico, quer dizer, ele era tomado, a mão era tomada e escrevia, e ele falava outra coisa. Então, Francisco Canto Xavier realmente era uma figura extraordinária e recebia de facto essas informações do mundo espiritual que nos transmitia. Ora, nós estávamos a ver o campo magnético e esta figura médium era tão extraordinária que a NASA, a empresa norte-americana aeroespacial, resolveu ir fazer uma pesquisa. Falava-se tanto no homem, falava-se tanto naquela grandeza de alma e de espírito, que então
eles foram fazer? Eles montaram um dispositivo dentro lá de uma sala de trabalho e ligaram Chico Xavier a determinados aparelhos eletrónicos e verificaram que a radiação energética daquele homem chegava aos 12 metros. A radiação energética, os aparelhos acusavam vibração a 12 metros de distância. Bom, Jesus falava, como é do Evangelho, para 5 mil pessoas. Agora imaginem, o salão tem 600 lugares, para falar às vezes as pessoas dizem que está abaixo o microfone. Como é que Jesus falava para 5 mil? 5 mil pessoas não estavam abraçadas umas às outras. Estavam espalhadas pelo monte. Ele falava sem microfone, que não havia na época, toda a gente ouvia. O que quer dizer que Jesus irradiava um campo de energia a distâncias inacreditáveis. Para nós, 5 mil pessoas, é só pô-las no... Às vezes uma manifestação, 1 milhão de pessoas, depois acaba por ter só 50 mil, porque dá a impressão que é muita gente. 1 milhão é uma coisa, mas 50 mil também são muitas. Então é real 12 metros. Nós, as pessoas normais, o máximo, sendo elas com alguma vibração positiva, com alguma evolução, chegam a ter 2 milímetros. 2 milímetros. E ele é um homem boníssimo, um homem extraordinário, foi captado pela NASA, não foi pela NASA, 12 metros a vibração dele. Jesus, muitas centenas de metros. Então, é este campo realmente que é muito importante conhecer, porque nós vamos ver como é que, por exemplo, no passo magnético, não é? No passo magnético é uma projeção dessa energia. O passo magnético é uma projeção dessa energia. A gente vai ali, não podemos estar a explicar cientificamente às pessoas que recebem o passo, mas quem vai dar precisa de saber. A gente projeta a energia de nós, sai pelas pontas, sai projetada pelo pensamento, projetada pela mente. E isto são coisas absolutamente baseadas em conclusões científicas já hoje. Embora que há 40 anos ninguém falava neste assunto, mas também a ciência não tinha avançado como avançou até hoje. Então nós vamos ver aqui vários campos. Reparem esta vibração, se nós pudéssemos ter esta vibração. Entretanto, há pessoas que, por exemplo, só no diálogo, só na conversa, irradiam um campo, chamando a atenção, vibrando, que o outro se sente melhor, que o outro melhora. Isto até, às vezes, acontece pelo telefone. Há pessoas que estão mal, telefonam e ficam melhores, carregam em projeção da sua negatividade os outros que estão receptivos. Então, estes campos de energia são campos vibratórios. O que é que isto, ao fim e ao cabo, representa? Representa aquilo que irradia, que pode ser projetado e que depois irradia para os outros. São campos. Sobre a cabeça, naturalmente, uma alteração, porque a cabeça é a sede do pensamento, ou é por ali que o espírito projeta o seu pensamento. E, naturalmente, sobre a cabeça há maior irradiação. Há um campo magnético muito maior. E por isso é que antigamente os santos, entre aspas, eram pessoas previsivelmente boas, eram representadas por aquela auréola sobre a cabeça, porque era a auréola que irradiava a energia que vinha do coração. Como Jesus falava, o que é mau é aquilo que sai da boca, não é o que entra. Porque o que sai da boca, que se diz, espelha o pensamento e é projetado em sentimento vindo do coração, se for bom. Então, nós vemos realmente esta irradiação, espírito, perispírito e corpo. Reparem, o espírito projeta no perispírito, o perispírito transmite ao corpo. Ou o corpo transmite ao perispírito, o perispírito ao espírito. Se eu, por exemplo, levar uma martelada num dedo grande do pé, mas se for no mendinho também é um problema, uma martelada, então é uma dor. Esta dor, que é recebida no corpo, é transmitida ao perispírito e nós espíritos dizemos assim, foi no dedo grande do pé, foi no dedo mendinho do pé, foi no joelho, foi no calcanhar. Quer dizer, e é instantâneo. A gente não diz assim, espera lá, tive uma dor, onde é que terá sido? Instantaneamente, a gente sabe, porque esta dor é transmitida pelas células nervosas, pelos nervos, e vai por aí subindo, por aí acima, até à sede onde o espírito raciocina, onde o espírito se apercebe onde foi, o que foi e como foi. Então, há duas situações. Nós podemos emitir um pensamento, né? Vou dar um pontapé na parede, né? Quando eu digo vou dar um pontapé na parede, esta ordem vai pelas células nervosas e o pé
projetado pelo músculo, dá um pontapé na parede. Se eu for esperto, não dou, porque me aleijo, na verdade. Se estiver distraído, até pode ser com a raiva. Acontece, às vezes a pessoa com a raiva, pum, dá um murro na parede e depois aleija-se. E muito bem, porque a dor é sempre uma forma de travar a raiva. Então vejam que ou do espírito para o corpo, ou do corpo para o espírito. Mas nós podemos, vamos ver, receber um pensamento que a gente até julga que é nosso. Não prestas. Então eu não presto. Se a gente pensar um bocadinho, vem assim, não, tu não vais conseguir. Porquê é que eu não vou conseguir? Eu não tentei. Não é? É assim, não vou conseguir. Se eu pensar bem, não vou conseguir. Ainda não experimentei, sei lá se vou conseguir ou se não vou. Também vou experimentar primeiro. Este pensamento não é meu. É um pensamento sugerido, mas eu não deteto se é meu ou se não é meu. Se eu tiver parado um bocadinho a pensar e dizer, espera lá, não pode ser meu, e reajo. Mas se eu estiver distraído, não faço e desisto. Esta ordem é recebida pelo espírito que nós somos. É uma projeção interpretada, depois vamos ver, no centro do comando das nossas ações. E, naturalmente, esse centro, o espírito que somos, que recebe pensamento de outro espírito que não somos, e nós somos, às vezes, invigilantes que somos, levados a decidir coisas que, se calhar, se pensássemos duas vezes, éramos capazes de outra forma. Então, esta sintonia, espírito, perispírito, corpo, tem também o reverso, corpo, perispírito e espírito. Se eu tiver vontade de dar um murro em alguém, se eu sei, espera lá, já não dou. Agora, se eu não pensar, dou. E depois de ter feito a asneira, se eu soubesse, não tinha feito. Daí que nós tínhamos que pensar primeiro, que refletir primeiro, se gostaríamos ou não daquilo que vamos fazer, nos fizessem também a nós. Foi assim que Jesus ensinou. Faz o que gostarias que te fizessem e não faças o que gostarias que não te fizessem. Ou que não gostarias que te fizessem. Portanto, é sempre um pensamento de paragem. A gente tem vontade de uma coisa, mas espera lá. Vou pensar. Porque se a gente não pensar, reage. Mas se nós pensarmos, nós agimos. E nós precisamos de agir. Sempre em benefício próprio, não é? Sempre em benefício de nós próprios e não propriamente de benefício dos outros. Então, onde é que está? Quer dizer, vemos aquele corpo, perispírito e espírito, ou espírito, perispírito e corpo. Então, onde é que aparece esta coisa da alma? Kardec perguntou, porque era uma coisa complicada, não é? Naquela época, o espírito é uma coisa do outro mundo, as bruxas, os coisas, queimados nas fogueiras, as inquisições. Durante muitos séculos entendeu-se que devia meter-se medo às pessoas do espírito. Embora as religiões, como já podemos referir, são espiritualistas. E, portanto, são espiritualistas, têm a ver com o espírito. Não são almistas. Nós temos corpo e alma. Então, Kardec perguntou, está bem, e agora, para as pessoas saberem o que é espírito, o que é espírito? E os espíritos responderam, o espírito é a alma das pessoas que morreram. Quando o ser humano morre, isto é, quando o corpo morre, desfaz-se aquela trindade, não é? Passa a alma, liberta-se do corpo e passa a alma a ser espírito com um corpo espiritual. Disse o apóstolo Paulo que Jesus ressuscitou em corpo espiritual. Embora hoje anda muita gente a dizer, não, ressuscitou em corpo físico. Diz o Antigo Testamento que Elias ressuscitou em corpo espiritual e foi levado ao céu numa nuvem. E deveria voltar outra vez na mesma nuvem que o levou. São às vezes crendices populares, mas é evidente que Jesus, como disse o apóstolo Paulo, ressuscitou em corpo espiritual. Isto é, quando Jesus apareceu às mulheres junto ao túmulo, que elas foram visitá-lo na madrugada do dia de Páscoa, Jesus apareceu sobre o morro, mulheres, elas conheceram porque ele tratava-as assim, conheceram que era Jesus. Apareceu em corpo espiritual. Não busqueis os vivos junto dos mortos. Ele apareceu em corpo espiritual, conforme Paulo disse. Quando, mais tarde, entrou na casa do caminho à saída para Damasco e entrou pelas paredes e apresentou-se aos seus discípulos, aos apóstolos, e isto até é curioso, porque há filmes aí falando da vida de Jesus que mostram realmente naquela casa quando eles estavam todos reunidos, ele passar pelas paredes e apresentar-se aos apóstolos. Os cineastas não são espíritas, mas de facto a matéria não oferece obstáculo ao espírito.
Se o espírito é atrasado, tem medo, porque eu não vou agora, eu não vou chegar ali à parede, eu vou passar, dou uma cabeçada e elejo-me, com certeza. Né? Mas quando a pessoa tem a noção de que é espírito, ela pode passar. O filme Ghost, que já viram, provavelmente, vem lá, a certa altura, o ator, que morre violentamente, não é? A pôr uma mão na porta, primeiro uma mão e a tirar com medo. Depois põe mais um bocadinho e depois passa. Porque realmente a pessoa que vai da Terra pensa que a matéria continua a oferecer resistência, não sabe. E se os espíritos forem muito atrasados, aí oferece mesmo resistência. Senão a gente estava perdido, não é? Porque eles muitas vezes estão à espera que a gente abra a porta para entrar. Embora eles não ouvem nada, que nos deixam ouvir, porque eles descobrem um sarilho, eles podem passar pela matéria e entrar na casa na mesma. Portanto, não se preocupem em fechar a porta ou deixar de fechar a porta, que se eles souberem, entram mesmo. Mas como são atrasados, não lhes é permitido isso. Há quem afirme que a alma está localizada no coração, não é? A alma da pessoa. Há uns que dizem que é a alma do vinho, não é? Que a alma está no vinho. Outros dizem que a alma está no sangue. Por exemplo, há determinados crentes, enfim, que não deve ser feita a transfusão de sangue porque o sangue é a alma e a alma não se faz transfusão. Então, às vezes é um bocadinho de falta de raciocínio. Onde é que está localizada a alma? No coração? Então, se a pessoa for mesmo ordinária, está onde? A alma. Não é? Se está no coração, é boazinha. O coração é o órgão do sentimento. Jesus falou, pois o que vem da boca sai do coração, mas é um sentimento que tem a ver com a vibração, tem a ver com o pensamento, não tem a ver propriamente com o sangue a bombear ali sentimentos. O coração bombeia sangue, não bombeia sentimentos. Os sentimentos são no espírito. Mas estão mais ou menos localizados no sítio do corpo espiritual que corresponde ao coração do corpo físico. Pode estar, mas não é aqui. Outros dizem que está no sangue ou no cérebro, etc. Porém, porque o espírito e o perispírito formam um todo fluídico que toma conta do corpo, diremos que a alma ocupa o corpo completamente. Quando se dá a fecundação, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, forma uma célula mista chamada ovo. Nesse instante, reparem bem, nesse instante, o espírito lança sobre o corpo, o ovo, uma ligação, um liame, uma corda, chamemos o que a gente quiser. À semelhança do que depois foi designado como o cordão umbilical, é um cordão prateado, é um cordão fluídico. Corresponde mais ou menos, mas é o sentido inverso. Esse cordão fluídico tem a ver com o cordão umbilical. O cordão umbilical alimenta fisicamente. O cordão fluídico alimenta energeticamente ou espiritualmente. Então, nesse instante, quando forma, é uma célula. Em termos anatómicos, em termos de evolução biológica, o que é que ocorre? Ocorre que essa célula se divide em duas. Pela meiose, divide-se ao meio e forma duas células. Depois aquelas duas células dividem-se ao meio, formam 4 células. Depois aquelas 4 dividem-se ao meio, formam 16 e por aí fora. Sempre em posição geométrica. Cada vez que se divide a célula, portanto, tem uma ligação ao ovo, divide-se em 2, o corpo espiritual, o perispírito, que acompanha o espírito que vai reencarnar, lança 2 ligações. Depois lança 4 ligações, depois lança 16 ligações, depois 32, 64, por aí fora, sempre que nascem novas células. Depois, a partir de certa altura, morrem, porque as células de 44 a 30 dias morrem. E então, o que é que ocorre? Quebram-se algumas ligações, continuam a fazer as outras ligações. E enquanto nós estamos num processo de crescimento, isso é contínuo. Depois de entrar num processo de crescimento, a velocidade com que se ligam quando essas ligações se ligam ao corpo, começa a diminuir. E ocorre frequentemente que algumas já não são substituídas. Por exemplo, morrem 2 células e só nasce uma. E isso corresponde ao quê? Às rugas que nós vamos tendo. São espaços que já não têm alimentação energética, vão as células morrendo sem serem substituídas. Durante um determinado período, elas são sempre substituídas, depois começam a ser menos substituídas, até quando chegar já à idade mais avançada, é mais rugas mesmo, tudo. Não adianta nada estar a esticar a pele, para aqui, para lá, porque é só a aparência exterior, não vai dar nenhum. Então, o espírito e o perispírito formam um todo e, portanto, ele está ocupando completamente o corpo físico.
não está especificamente. É claro que depois, assim, a pessoa é muito intelectualizada, a pessoa pensa muito, a pessoa estuda muito. Há projeções energéticas diferentes, há, digamos assim, liames mais próximos do que noutras áreas do corpo, que não raciocinam, que não pensam, apenas agem de acordo com aquilo que a alma manda através do corpo físico. E é necessário que a gente perceba o seguinte, e agora está aí na berra, não é? Está aí mesmo na preocupação. A mente, que consideram muitos cientistas, é o cérebro. A mente é o cérebro. Esta brincadeira que está ali, está a trabalhar, não é? Este computador que está aqui está a trabalhar porque eu o liguei. Mas às vezes pode acontecer que, de facto, ele começa a trabalhar sozinho. Alguém ligou. Alguém ligou. Mas não se vê, não estava cá ninguém. Pode ser espiritual, é um fenómeno de efeitos físicos, vamos mais adiante. Mas se o homem não atuar sobre o computador, ele não trabalha. Tem que haver um utilizador. O nosso cérebro é um computador de grande capacidade que não há sequer paralelismo na tecnologia moderna. Podem dizer quantos bytes, quantos megabytes, quantos não sei quantos bytes, que maior capacidade que tem o nosso cérebro, não há. E nós utilizamos o nosso cérebro quando já são pessoas com grande gabarito cultural ou com grande capacidade intelectual, não chegam a atingir 2% da capacidade que tem o nosso cérebro. Portanto, é um computador fantástico. Aliás, hoje sabe-se que as células, os neurónios são formados ou melhor, são percorridos por correntes elétricas, magnéticas e químicas, em todas as direções, ligando-se uns aos outros. E, portanto, quer dizer, na microbiologia hoje já é possível definir todas essas coisas. E, portanto, quer dizer, é um computador, mas se não houver quem interaja, quem haja sobre ele, ele não trabalha também. Ele não trabalha também. E também, às vezes, apanha vírus. Mas os vírus foi uma descoberta da ciência. Foi descoberta, não foi criação. Porque já há muitos anos que as doenças, por exemplo, se for de Alzheimer ou de Parkinson, etc., indiciam que o cérebro deixa de ter capacidade para ser utilizado pelo utilizador em todas as suas capacidades. Quando a gente apanha vírus num computador, depois é um problema. Ou tem que arranjar um antivírus, ou tem que formatar o disco, ou tem que deitar para o lixo, porque já não vai rolar nenhum. Mas isto que foi descoberto nos computadores também existe no cérebro humano, que é um computador. E às vezes põe esta brincadeira toda a funcionar mal. Por exemplo, se há uma ruptura sanguínea ao nível do cérebro, é um problema. Reflete-se no corpo todo. Por exemplo, se for do lado esquerdo para a direita, se for do lado direito para a esquerda, com paralisia, com alterações, que muitas vezes não tem recuperação. Quando diz que apanha vírus, mesmo tendo os antivírus por aí fora, há partes dos discos que já não têm recuperação, ficam danificadas para sempre, apesar de ser formatado. Então, no nosso corpo é um bocadinho também isso, só que não há grandes hipóteses da formatação. E porquê? Porque são consequências de várias utilizações ao longo de várias vidas. E, portanto, chega a um ponto que aquele vírus ataca e nós já não podemos recuperar. Talvez da próxima vez a gente possa vir melhor, se tivermos realmente limpa essa faixa que está deteriorada. Ao reencarnar, acede a alma, o espírito liga-se ao corpo através do perispírito, molécula a molécula, átomo a átomo. Vamos ver, está a aproximar-se da reencarnação, e está a fazer a ligação, estas vibrações que estão por aqui fora, vão-se projetando sempre no corpo. Aqui já estão um bocadinho crescidos, não é? Vamos ver que quando a gente começa a reencarnação, fisicamente falando, porque muitas vezes o que acontece é que o espírito se aproxima da mãe e não reencarna logo, A reencarnação é um planeamento espiritual de grande envergadura. Nós pensamos que olha, nasceu, já está. Não. Quer dizer, há um tempo de preparação, há um tempo de adaptação, há um tempo de aproximação. Aqueles que veem, os chamados médium-videntes, frequentemente notam a presença junto da mãe, da candidata à mãe, de espíritos que vão reencarnar. Há aspectos muito interessantes, que é o caso, por exemplo, de mães que se passeiam com uma entidade às costas, outras vezes com uma entidade como se estivesse ao colo, abraçada, e durante algum tempo isso verifica-se para quê? Para haver uma habituação, porque durante 9 meses a mãe vai sentir a presença do espírito. Então há uma preparação prévia, às vezes de mal-estar, às vezes de irritabilidade, às vezes de perturbação espiritual,
porque muitas vezes eles querem reencarnar e a gente atrasa, a gente adia, vai adiando, mas há um compromisso, quase sempre há um compromisso. Há casos excepcionais em que esse compromisso não existe, é quase como uma obrigação, mas como há um compromisso, há sempre uma ansiedade. Eles querem vir, como nós também já quisemos, vir o mais rápido possível para saldar os seus erros, para saldar as suas dívidas. E às vezes os pais retardam. E às vezes, mesmo retardando, não adianta nada, porque não há hoje nenhum anticoncepcional que seja 100% seguro. Porquê? Porque quando tiver que ser, tem que ser. Isso é escusado. E há sempre uma falha qualquer. Então, há necessidade de percebermos tudo isto, a ligação célula a célula, que nós vamos, átomo a átomo, molécula a molécula, célula a célula, porque os átomos ou as moléculas, nós podemos paralelizá-los em relação às células, que têm o seu núcleo, que têm todos aqueles elementos que constituem a própria célula. Então, nós temos aqui, estamos a falar do espírito, da reencarnação, mas temos que abordar estas duas questões, a encarnação e a desencarnação. Porquê é que eu trouxe isto aqui à colação? Para se perceber que encarnar ou desencarnar tem uma relação que, na língua portuguesa, é definida pelo des. Em e des, esse é o sentido contrário. Também há os prefixos in, que também são contrários, não é? Por exemplo, incorporar. Antigamente se dizia que os espíritos incorporavam. E vai daí, o que é que aconteceu? Arranjaram logo forma de fechar a porta por onde eles entram. Incorporar é entrar no corpo. Não é? Incorporar é entrar no corpo. Como os espíritos entravam no corpo, é preciso fechar a morada, porque eles entravam pela porta. Ou outros diziam o cofre. É necessário arranjar uma chave para fechar o cofre. E eu vi, ainda não era espírita, porque aconteceu-me no quartel, um rapazito que tinha ido a uma senhora qualquer para lhe fechar a morada, né? E então andava com uma chave ao peito, numa volta de ouro, e tinha aquela chave que era a chave do cofre, que era a chave da porta. E então, um dia foi tomar banho, lá aos balneários, tirou a volta de ouro com a chave, e pousou em cima lá do banheiro, lá do balneário. Mas esqueceu-se, limpou-se, lavou-se e tal. Quando chegou à caserna e viu que não tinha a chave, voltou para trás, já lá não estava a volta de ouro. Não é propriamente a chave, que a chave é uma chave normal. Mas não estava a volta de ouro, entrou em pânico e ficou com a morada aberta. Quer dizer, se as pessoas pensassem um bocadinho assim, para lá, está fechada. Então agarrava na chave e estava num poço. E acabou. Já não havia mais forma de abrir. Porque andar ali à mão de semear, não é? A chave ali ao pendurão, qualquer pessoa agarrava na chave e abria. Mas às vezes as pessoas não, quer dizer, criam determinadas formas de analisar as coisas e caem neste, quase que podemos dizer, neste ridículo. Bom, eu tive que deixar, na altura eu não sabia, eu tenho que ir à mulher para me dar outra chave. Eu tive que deixar o rapaz dar uma licença para eu ir buscar a chave, porque ele estava em pânico. Tinham-lhe roubado a chave. Então, dizem os espíritos, encarnar é prisão. E porquê é que eles dizem que é prisão? Porque nós temos que entrar num corpo onde vamos ter que estar. Vamos ter que estar. E se quisermos sair pela porta do suicídio, é crime. E acumulamos mais dívidas, mais problemas. Então, encarnar é prisão. E desencarnar é libertação. Por exemplo, quando sai da prisão, não é? Quando sai da prisão, liberta-se da pena. Mas será bem assim? Quer dizer, será desencarnar a libertação? Se nós tivermos cumprido a trajetória que nos propunhamos de modificação, de aperfeiçoamento, de dominar as nossas tendências, as nossas inclinações, pois com certeza, ao sair do corpo, deixamos as mazelas no corpo. A doença que nós apanhamos sem termos contribuído para isso, por exemplo, de nascença, é, na prisão, o mata-burrão corpo que absorve essa doença. Quando a gente sai, já não a leva. É evidente que eu tenho asma, ponho-me a fumar, agrava a asma. Quando eu partir para o outro lado, levo outra vez a mancha que eu continuei a criar. Agora, se eu deixar e aguentar ali pianinho, a asma que foi de nascença fica no corpo. Fica no corpo. Quando eu me libertar do outro lado, já não tenho esses sintomas da asma. Então, encarnar é entrar na carne. E eu chamo aqui a atenção deste tem. O português tem estas coisas que as pessoas só precisam de saber português. Infelizmente, como ninguém sabe português, ou pouca gente sabe português, ou a maior parte das pessoas sabe muito pouco o português, não sabe analisar, não sabe interpretar. Encarnar quer dizer o informar. Quando eu vou informar um bolo,
Eu ponho a forma por fora ou ponho a forma por dentro? Não é por fora. Informar não é meter, não é meter a forma dentro de ninguém, mas a forma é que dá forma. A forma dá forma por fora. Aqui o encarnar, a semelhança disso, é exatamente por fora da carne. Nós, ao encarnarmos, tomamos conta da carne, ou do corpo, por fora. Ao desencarnarmos, saímos, libertamos do corpo. E isto é necessário. Quando a gente começa a pensar o que é que isto quer dizer no português, chega sempre à conclusão da verdade. Chega sempre à conclusão. Se a gente não sabe, como é que há de saber? Antigamente a gente tinha que ter os significados, esta palavra quer dizer isto, e isto, e isto, aquilo e aquilo. E depois tínhamos que escolher a que melhor se adaptasse ao sentido da frase. Agora nem por isso, não é? Não sei se agora ainda tiro uma ou outra vez. Mas na altura a gente tinha que pôr uma catrafa de significados que era para podermos depois, na interpretação dos textos, saber. Agora, pouca gente sabe. Muito pouca gente sabe. E não sabem matemática, e não sabem física, e não sabem química, e não sabem nada, porque não se detêm a interpretar o que é que lá está escrito. O que é que está escrito na matéria? Eu aprendi e confirmo que um bom aluno de português tem que ser, forçosamente, um bom aluno de matemática. Tem que ser. Se souber ler o português, é porque é bom aluno, então sabe interpretar. Então, encarnar. Vimos há pouco desencarnar. Há pouco vimos o espírito mergulhar no corpo, não é? Agora estamos a vê-lo sair. Estão a ver? Aqui o corpo, ele está a sair do corpo. Está a desencarnar. Encarnar é tomar conta do corpo, desencarnar é sair dele. A morte, há pouco começamos a dizer, começa no instante em que nós deixamos de ter todas as ligações do perispírito ao corpo feitas. À medida que nós vamos envelhecendo e as rugas vão aumentando, vamos tendo menos ligações do espírito, através do perispírito, ao corpo. E este corte das ligações vai aumentando com a idade. Quando chega já à idade, já mesmo velhotes, já há poucas ligações. E por isso é que às vezes a gente diz assim, olha, acordou morto. A pessoa é velhinha, acordou morto. Só que estes desligar dos perispíritos do corpo, este corte destas ligações, destes liames, às vezes é por outras circunstâncias. Por exemplo, a pessoa a certa altura apanha uma doença qualquer, a doença progride, a pessoa está doente muito tempo, aceleram-se os cortes dessas ligações, aceleram-se. E há pessoas no estado terminal, quer dizer, a doença avança tanto que já não há muitas ligações. A não ser a principal, que é esta que está ali, que é o tal cordão, o primeiro, que é feita a ligação, o cordão prateado, que é quando ela se desliga. Na morte natural, falamos assim, os espíritos chegam ali ao pé e cortam a última ligação. Cortam a última ligação. E a pessoa parte. Pensamos nós, parte lentamente, parte calmamente. Às vezes não depende da vida que te levou. Mas quando se dá, por exemplo, uma morte brusca, uma trombose, um acidente vascular cerebral, um acidente... Como é que é? Teve uma morte santa. Morreu como um passarinho. Teve o ataque, mas não se deram o desligamento daquelas ligações, não se deu. A pessoa tem um acidente, morreu num acidente. Um choque, morreu. Mas não se fizeram os desligamentos que deviam ter sido feitos naquela tranquilidade. Frequentemente, o espírito é expulso do corpo, projetado, e aquelas ligações elásticas continuam presas. E o desligar é muito mais doloroso. Portanto, nunca digamos, eu gostava de ter uma morte assim, é uma morte santa. As mortes, de repente, quase nunca são mortes santas. Quase nunca são mortes santas. A morte, lentamente, o desligar destes liames, lentamente, é que vai conduzir a uma libertação rápida. Fica só aquele cordão, os amigos vêm, cortam o cordão, está feito o desligar. E isto quer dizer o seguinte, muitas vezes as pessoas morrem, vão para o cemitério, vão atrás. E então, quando há aqueles choros, aqueles gritos, aquela coisa toda, pior, porque eles acordam perturbadíssimos e nem sabem o que é que aconteceu. E são despertados pelos gritos, pelo choro. Por isso é que ninguém devia estar agora ali na câmara ardente, chora para aqui, chora para lá, lamenta isto, lamenta aquilo. Devia estar em paz. Devia assim, há aqueles atrasados mentais da África, não sei o quê, cantam e dançam. Morte é libertação. E a música e o cântico devia ajudar a criar um ambiente à revolta para que pudesse fazer-se um desligar mais fácil, mais tranquilo. Mas não é assim que a gente pensa e a nossa cultura não nos conduz a isso. Então,
Vejam a libertação do corpo e o cordão que se mantém. Já está o espírito com o perispírito fora, mas ainda está aquele cordão ligado. É a separação da alma do corpo. Depois que se separa, é o espírito com o seu corpo espiritual. Está a ver? Vejam agora aqui uma outra imagem. Temos aqui um senhor, já está ali defunto, não é? Ali defunto, o defunto é o corpo, mas ele já está ali. E está aqui um protetor, um encarregado disso, a desligar as últimas ligações que se fazem ao corpo. Está a desligar, está a cortar. Mas ele já está ali amparado por familiares. Já não é mau. Quer dizer, esta pessoa, quando desencarnou, já estavam ali todos à espera dele para os ajudarem. Estavam aqui os outros na conversa, deviam estar em vibração, deviam estar em oração. Antigamente era pior, que contratavam as carpideiras para ir lá, tudo a gritar, que lançavam uma grande perturbação nas pessoas que morriam. Mas quando é assim, quando a gente consegue fazer um campo vibratório, um campo de proteção ao desencarnado, dá-se uma saída lenta, protegida, e eles levam, sem os deixarem assistir ao funeral. E tantas vezes a hipocrisia, que é propriedade nossa, não é? De estar a ser malandro, só finalmente morreu, etc. Outras vezes assim, coitado, era tão boa pessoa, e antes disse que era tão má pessoa, toda a gente dizia mal, etc. Mas depois, quando morre, é tudo muito boa gente, a hipocrisia a funcionar. Mas a maior hipocrisia é quando as pessoas, graças a Deus que ele foi, ele era ele era aquele, ele era um alcoólico, ele era aquele outro. E o espírito capta tudo isso. E às vezes agarra-se às pessoas que mais o criticam e depois as pessoas passam a andar um bocadito mais ou menos perturbadas. Então vamos ver o cordão prateado, que é o último cordão, a última ligação a ser desligada pelo mundo espiritual. Vejam aqui outra vez, noutro caso, ali o cordão prateado, ligado ao espírito, através do corpo espiritual, e ali o seccionamento do cordão que desliga o espírito completamente do corpo. E não é, nem toda a gente merece. Nem toda a gente merece. E há muita gente que não quer. Há muita gente que não quer morrer, de maneira nenhuma. Um bocadinho, porque também ninguém sabe o que é morte, ninguém sabe o que é que vai esperar do outro lado. Então é bom que a gente perceba, que nós entendamos o que disse Jesus. A morte é uma continuação da vida, é uma fronteira que a gente ultrapassa. Se a consciência estiver tranquila, passamos a fronteira. Não que não levemos saudades, isto é outra conversa. Não que aqueles que estejam na Terra deixem de ter saudades. Mas há muitas vezes que não têm saudades nenhumas, o que não é nada bom para quem parte. E nem para quem fica, porque às vezes as pessoas agarram-se aí, pois agora eu descobri a verdade, então agora é que eu te agarro mesmo e não te deixo ter paciência nem ter paz. Então, temos aqui outra vez o desligar. Nos funerais, estão a ver aqui esta malta toda, aqui toda à volta, uns orar muito poucos, fala-se tudo e mais alguma coisa, e aquilo que deveria ser a paz, a tranquilidade, a serenidade que devíamos projetar, independentemente daquilo que as pessoas foram na Terra. Porque assim, a gente tem que ter muita cautela. Diz assim, fulano matou a mulher, matou os filhos e suicidou-se. É que era um malandro, era assim, era assim. Nós não podemos saber o que é que se passou. Nós não sabemos o que é que se passou para levar um homem a perder o raciocínio, a tornar-se um animal irracional e fazer aquilo. Não. Quer dizer, quando a pessoa faz as coisas e depois fica bem e não se suicida, mas com certeza que é masoquismo. Mas quando toma toda aquela atitude e depois se suicida, o que é que terá provocado? Aquela loucura momentânea que às vezes ocorre. Então nós não podemos dizer nada de ninguém. Às vezes parece-nos que é muito boa pessoa e o outro é que é um traste, e às vezes não é nada disso. Às vezes as provocações são tão terríveis, são tão más, são tão inferiores, que a pessoa pode ser até influenciada a tomar decisões, a tomar atitudes que depois não consegue justificar. Porque nem sempre aquilo que a gente pensa é nosso. Reparem outra vez. É evidente, reparem aqui o espírito e o perispírito a saírem e o corpo. Temos aqui dois aspectos, não é? A dor ou a perturbação e a dor. E nós temos que ter esta noção de que a morte não nos liberta de maneira nenhuma, nem da perturbação, nem da dor.
Ainda falando no filme que inicialmente nós chamamos à colação, o Ghost, o espírito do amor, nós vemos lá a certa altura, quem quiser recordar isso, podem depois chegar a casa e recordar, nós vemos a certa altura o ladrão, digamos assim, o assassino encomendado, não é? Que vai lá à casa para tentar descobrir lá aquela relação das contas bancárias, e depois acaba por ser interceptado, acaba por ser descoberto, foge pela porta fora a ouvir a voz do espírito, o espírito protetor, tal Ghost, vai atrás dele, ameaçá-lo a fazer, ele sai perdido pela porta fora, não dá conta que vem um carro, atravessa a estrada e é atropelado. E no filme vê-se ele a ser atropelado e aparentemente o corpo a ser projetado. Bom, depois começa-se a verificar melhor e vê-se que afinal o corpo está entalado entre dois carros e o que saltou foi o perispírito com o espírito com o perispírito, ou com o corpo espiritual. Foi aquilo que nós desenhamos como a alma. Saltou, foi projetado, foi expulso do seu corpo. E a perturbação que a seguir se deu, porque nós vemos os vampiros, não é? No filme, os vampiros todos a aproximar-se, a grasnar, agarram nele e levam-no. Isto acontece realmente muitas vezes, porque a pessoa não tem moral, não se modificou, mesmo que lhe tivessem feito a extrema-unção, não adiantava nada, porque aquilo que ele do outro lado é aquilo que era, não é aquilo que jurou que deveria ser. E muitas pessoas, às vezes, apanham a extrema-unção e não estão conscientes. Não estão conscientes, são os outros que respondem. O sacerdote pergunta o arrependimento, está tudo arrependido, mas ele nem está consciente, nem está a dizer coisa nenhuma. Aliás, como no batismo também acontece assim. Então, o que ocorre é que a pessoa vai perturbada como estava, como era. Vai sofrer, depois tinha um cancro provocado por falta de vigilância e até por género suicídio indireto, ou alcoolismo, ou cirrose hepática, ou asma do tabaco. Quando sai do corpo, vai com o corpo espiritual manchado, afetado, perturbado, dolorido. Em termos de consciência do ato, quer dizer, nós conscientemente, ou por falta de vigilância, caminhamos para um suicídio indireto, antecipamos a morte, isto é, cometemos um crime contra nós próprios, não matar nem causar outro dano no corpo ou na alma, assim mesmo ou ao próximo. Fazemos-lo a nós e vamos com isso para o mundo espiritual. E os reflexos continuam. É muito frequente. Nós vemos os espíritos a comunicarem-se, pessoas que morreram com cirrose, com um cancro no fígado, um cancro na barriga, um cancro nos pulmões, de qualquer maneira, e continuam a manifestar o sofrimento que tinham. Às vezes, depois de muitos anos. Porque é necessário que a gente perceba que quando interrompemos a vida dessa forma, 6 anos, 7 anos, 10 anos, durante aquele tempo, normalmente, nós continuamos a sentir aquilo que sentimos. Por exemplo, a eutanásia, vamos libertar da dor. Ou a pessoa pede, matem-me, antecipem a morte, estou a sofrer muito. Não vai libertar-se do sofrimento. Muitos dos encarnados querem que é para se libertarem de ter que aturar aqueles que sofrem. Mas isso não vai reduzir o sofrimento. A medicina tem hoje forma de aliviar as dores. Tem forma de aliviar as dores, o máximo, quase completamente. Agora, quando chegar a hora, chega a hora. E nunca ninguém sabe quando é que chega a hora. 1 mês, 2 meses, 3 meses de antecipação da morte é crime. É crime. E aquele que parte não vai libertar-se do sofrimento que estava a ter. Continua a ter o mesmo sofrimento, agora agravado pelo suicídio. Pelo suicídio. E os que provocam a partida antes, estamos a falar da eutanásia, vão também acumular dívidas nesse particular, porque vão ter dores idênticas àquelas que queriam libertar e que, ao fim e ao cabo, acabaram por prolongar. Portanto, há necessidade de perceber isto. Então, se nós fizermos tudo para modificar, não volto a fazer, para alterarmos a nossa conduta, o nosso comportamento, sentimentos, pensamentos, se nós nos formos libertando de tudo isso, aí o desencarne é a libertação. Se nós não formos fazendo tudo isso, o desencarne continua a ser, por outros meios, a prisão que nós continuamos a merecer. Então, esta imagem é muito curiosa, eu gostaria de relembrar aqui, porque isto foi durante uma operação a um feto. Uma operação a um feto. Foi nos Estados Unidos da América. Durante a operação, era uma operação, não sei se era o coração do feto, durante a operação, este braço saiu, que era o braço do feto, não é? do feto, saiu e foi agarrar no dedo do médico. Isto correu o mundo, esta imagem. Quer dizer,
E foi agarrar, não foi sacudir, não foi fazer nada, não foi agarrar com carinho aquele que, ao fim e ao cabo, estava a ajudá-lo a libertar-se de um determinado problema. Mas é uma manifestação do corpo, é atuado pelo espírito que está a reencarnar. É uma manifestação de gratidão. Então isto correu realmente o mundo. O espírito está a agir sobre o corpo, que é dele. Embora nós saibamos que o espírito não está dentro da barriga da mãe. Dentro da barriga da mãe está o corpo. As ligações perispirituais ao corpo estão a ser feitas de fora. O espírito está fora, tem o seu perispírito fazendo as ligações ao corpo. Quando o corpo nasce, portanto ao fim de 9 meses, mais ou menos, quando sai o corpo para fora e a criança dá o primeiro grito, e até era frequente levar uma palmada para gritar, era para que o ar entrasse nos pulmões, uma vez que ele respira na água, no ventre da mãe. Então aquela coisa do grito, do choro, é a entrada do ar no pulmão e o encaixe do espírito no corpo. É aí, através do perispírito, que o espírito encaixa no corpo. Ainda que se vá continuar a processar a reencarnação, porque a reencarnação é a continuação da ligação do corpo espiritual ao corpo físico, aqueles ligames que se vão continuando a ligar. Então, é interessante aqui realmente esta ligação, não é? A concepção e a desconcepção, a saída, o nascer e o sair, e o cordão prateado, que aqui, neste caso, é cortado e neste caso é ligado. Qual é a mensagem que Jesus dá no seu Evangelho? Na sua boa nova, atenção. Evangelho quer dizer boa nova, a boa notícia. A mensagem que ele dá é que a vida é eterna. A vida continua, a vida não acaba, continua, prossegue. E que o Espírito é a individualidade da alma no mundo. Quer dizer, a alma estava no corpo, saiu. Espírito e perispírito. No mundo espiritual, a individualidade é o espírito. O espírito é a criação divina, originária da mônada, da célula, uma célula que Deus cria, que depois, tal como no corpo, se vai dividindo, multiplicando, até chegar à condição de individualidade. Quer dizer, não é já o todo que vai progredindo nas plantas, nos animais, por aí diante, o princípio energético, mas é o princípio espiritual, com raciocínio, com inteligência, com capacidade de amar, de sentimentos. Isto faz parte da progressão dos espíritos. Quer dizer, a alma vai para o mundo espiritual. Isto é aqui uma imagem, um dia se calhar vamos passar aqui, o filme Nosso Lar. O filme Nosso Lar, aliás, o livro Nosso Lar, que temos aí à venda, é realmente uma exposição da vida numa colónia do espaço, de onde vêm os espíritos reencarnar e para onde vão aqueles que desencarnam. Esta colónia é no Brasil, mas há várias colónias no mundo inteiro. Talvez já tenham sido detectadas mais de 3.500 colónias. Quer dizer, os daqui vão para o Brasil? Não, quer dizer, em Portugal também há várias colónias. Não interessa agora, não é colónias da África, que essa já é outra complicação. Não, há colónias onde os espíritos fazem a sua permanência para evoluir, para se prepararem para a reencarnação e onde regressam depois da desencarnação. Então, esta progressão dá-se continuadamente enquanto for necessário que nós continuemos na Terra para evoluir. Os espíritos têm fim? A pergunta 83. Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam. Mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo, e sendo dado o tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde, como sucede com os corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Há muitas coisas que não compreendeis, esta é a resposta. Porque tendes limitado à inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repelais. O filho não compreende tudo o que o seu pai é. O que é seu pai é compreensível. Nem ignorante tudo o que o sábio aprende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos por agora dizer. Jesus sinaliza no seu Evangelho exatamente isso. Quer dizer, todos podemos ser deuses. E, portanto, a finalidade será sempre atingirmos a plenitude do amor, da sabedoria, do conhecimento, mas nunca à condição de criadores. E só Deus é que é Criador. Então,
a morte pode ser lenta, pode ser acelerada e isto tem a ver com a lei de causa e efeito. A morte lenta, a morte acelerada. A morte lenta vai saindo, a morte acelerada sai de repente. A morte lenta na doença, na progressão da doença normal e a morte repentina nos acidentes, ou acidentes que podem ser cardiovasculares ou que podem ser cerebrais. Então, a vida em cada estádio, em cada fase de evolução, é uma vida que vai sempre subindo no aperfeiçoamento, não é? Ou pelo amor, ou pela dor. O que é que isto quer dizer? Nós podemos ter uma dívida numa mercearia ou num lado qualquer, e vamos lá e pedimos, olha, não se importa, eu venho trabalhar e tal, e não se importa que eu pague a dívida. E o indivíduo pode dizer, tudo bem, vai varrer, vai fazer isto, vai acontecer. Então, nós vamos, pelo trabalho, pagar a dívida. Ah, mas a gente não paga a dívida. Vai pagar pelo tribunal. Então, nós podemos, com amor, ajudando os outros, subir, ou se não o fizermos, a dor vai ser o motor da nossa evolução, do nosso progresso. Ou de uma forma ou de outra. Só temos, de facto, é que escolher o que é que realmente nós queremos fazer da nossa vida. É, digamos assim, a nossa lição de hoje. Vamos pedir que todos escrevam nos vossos livrinhos de anotações dúvidas, porque vamos ter uma aula, uma vez que é muito difícil no espaço de uma hora arranjar sempre tempo às perguntas e respostas, nós vamos ter numa das próximas aulas exclusivamente para perguntas e podemos responder àqueles que as tiverem. Sendo assim, vamos nos despedir por hoje e esperar que para a semana tenhamos outra vez boa vontade e tranquilidade para podermos abordar o Evangelho na sua lição número 4. Muito boa noite.